E aí, rapaziada, então, continuando aí a série de hematologia e dermatologia, dar um enfoque mais em hematologia agora, que é sobre a leucemia aguda, tá? A leucemia aguda, ela é... A gente tem a mieloblástica, né, e a linfoblástica, vou falar cada uma delas. Bom, eu vou falar um pouco da hematopoiese, então, primeiro. O que é a hematopoiese? A hematopoiese, de forma bem resumida mesmo, é a produção das células sanguíneas que a gente tem, ou seja, é, as, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, os monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e os linfócitos. Mas eles não são produzidos assim. A célula, a gente tem uma célula, a célula mãe, né? Como fala? A gente tem a célula mãe, né? Que a célula mãe ela é a responsável por criar essas células, tá? E aí, o que acontece? Essa célula mãe é a primeira, né? Que fica lá na parte da na medula óssea. E aí, ela se produz em célula mieloide multipotente e célula linfóide multipotente, tá? E aí, nessa célula mieloide multipotente, a gente produz os eritrócitos, as plaquetas, os monócitos, os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, tá? Nas células linfóides multipotentes, a gente produz os linfócitos T e os linfócitos B, tá? Mas o que que isso tem a ver? Qual é essa relação com as leucemias? Bom, a leucemia é um câncer, tá? É uma modificação da parte das células, uma neoplasia. O que que vai acontecer? Essas células mieloide multipotente ou essas células mieloides, as células linfóides multipotentes, elas vão ter problemas para a produção das suas filhas. Então, vai acontecer alguma coisa nessa célula aqui que ela vai começar a produzir, por exemplo, os eritrócitos modificados, plaquetas modificadas, neutrófilos modificados, e aí vai causar essa parte das, como eu posso falar? Das partes da leucemia, tá? E aqui na célula linfóide é a mesma coisa, ela vai ter problema para produzir os linfócitos, tá? E aí é assim que a gente diferencia a leucemia aguda pelas células mieloide, ou seja, é, a leucemia mieloblástica, a célula, leucemia mieloblástica aguda e a leucemia linfoblástica aguda, tá? Blasto, por quê? Porque essas células aqui elas também são chamadas de blastos, né? Então elas vão ser blastos, né? Outro nome que a gente dá para ela. Bom, então aqui a definição da leucemia. A leucemia é um câncer, né? Que não falei, uma neoplasia, que ela vai ser na medula óssea, tá? E o que vai acontecer vai ser que os blastos, que não falei, sejam os mieloides ou os linfóides, eles vão ter problemas, vão começar a clonar, fazer a divisão, né? Anômala, vai fazer uma divisão que não está correta. E ele vai causar a produção dessas células diferentes, né, por assim dizer. E as células que eram sanas, que estavam sanas, né, elas vão perdendo espaço por causa da questão da vida mesmo. Elas vão mudando e vão aí perdendo seu espaço, né? E aí as células, os blastos começam a ganhar mais espaço, né? No sangue e também na medula óssea. Bom, quando a gente diferencia uma leucemia aguda e uma leucemia crônica. Bom, uma leucemia aguda ela está relacionada com as células mieloblásticas, tá? Como a gente faz isso? Como a gente faz para ver se a leucemia é aguda ou não? A gente vai pegar e a gente vai ver quais são as células que estão na medula óssea e quais são as células que estão no torrente sanguíneo. Se a gente tiver 20% ou mais de células mieloblásticas, ou linfoblásticas, né? Blásticas de forma geral, na medula óssea, a gente pensa em uma leucemia aguda. Se a gente tiver também essas células blásticas, mais que 5% no torrente sanguíneo, a gente pode pensar também em leucemia aguda. Quando a gente não tem um aumento desses blastos, a gente vai ter uma leucemia crônica. E aí eu vou fazer um vídeo sobre leucemia crônica posteriormente, tá? Bom, como a gente vai diferenciar as leucemias mieloblásticas agudas e as linfoblásticas agudas? Bom, a gente vai ter que ver as células, né? Infelizmente. Então a gente vai pegar, a gente pode fazer por microscopia e ver qual célula que é, né? Qual célula está sendo afetada. Se é as células mieloblásticas, que vão dar origem, aqui não falei, aos glóbulos vermelhos, né? Os glóbulos, as plaquetas, enfim, neutrófilos, monócitos.
ou se a gente vai. Ou, além disso, além da análise pela microscopia, a gente pode fazer análise das células pelo fenótipo, né? O imunofenotipos, né? A gente vai fazer testes imunofenótipos e ver se essas células são mieloblásticas ou são linfoblásticas. Bom, eu vou falar das duas. Vou falar da leucemia mieloblástica aguda e da leucemia linfóide ou linfoblástica aguda, tá? Falando da leucemia mieloide aguda, então, ela vai ser uma produção, né? Vai ser um câncer que está relacionado com a produção, problemas nos blastos mieloides, né? Como a gente já viu anteriormente. Bom, ela é mais comum em adultos e idosos, tá? Em crianças, a gente vai ver mais a leucemia linfóide aguda, tá? A leucemia linfóide aguda, ela é mais comum em crianças. E a etiologia da leucemia mieloide aguda é que ela é idiopática, né? Já que a gente está falando de um câncer, né? Então, às vezes, ela não tem uma definição porquê. E é mais comum, né? Que a gente não tem um porquê a gente tem essa leucemia mieloide aguda. Ou ela pode ser secundária. Pode ser devido à quimioterapia, radiação ionizante ou benzemo, tá? Bom, e a sintomatologia da leucemia mieloide aguda vai estar relacionada com as células que ela vão prejudicar, obviamente. Como eu falei, a leucemia mieloide aguda ela vai estar relacionada com as células, com os glóbulos vermelhos, né? Com alguns leucócitos, né? Que nem eu falei, os monócitos, os neutrófilos e os basófilos, e com as plaquetas. Se tiver uma menor produção dos glóbulos vermelhos, eu digo glóbulos vermelhos eficazes, tá? Glóbulos vermelhos que estão funcionando, porque às vezes a gente tem a produção desses glóbulos vermelhos, mas esses glóbulos vermelhos eles não são efetivos, tá? O que pode acontecer? A gente pode ter uma síndrome anêmica, né? Que já que a gente vai ter menor hemoglobina, então a gente vai ter uma menor captação de oxigênio para nutrir, né? O nosso tecido. E aí a gente pode causar uma síndrome anêmica, que vai ser o cansaço, a febre, coisas que a gente já conhece, né? A fraqueza, né? Infelizmente isso pode acontecer. A gente pode ter uma redução dos leucócitos efetivos, tá? Então, às vezes, a gente faz um exame de laboratório, a gente tem uma leucocitose, ou seja, leucócitos acima do normal, acima de 15, né? Sei lá, 12 mil. Porém, esses leucócitos eles não são efetivos, eles estão sendo prejudicados pela leucemia mieloide aguda, porque a gente está tendo como eu falei, as células mieloblásticas, elas estão tendo problemas para se reproduzir, né? Ter as suas células filhas. E aí pode ter que esses leucócitos não sejam tão efetivos, né? E a gente cause uma leucocitose, porém, por ironia do destino, a gente tem uma menor capacidade de combater, né? Combater a parte do sistema imune. E a plaquetopenia, que vai ser a diminuição da quantidade de plaquetas, porque as plaquetas elas também são formadas pelas células mieloblásticas, né? E aí, com as plaquetas elas ajudam muito na hemostasia, na parte da coagulação, e a gente pode ter mais hemorragias, né? Epistaxe, por exemplo, que é hemorragia no nariz, petecas, equimoses, que eu vou falar no próximo slide, gengiva reagia, né? Que é a hemorragia na gengiva e tudo mais. Se a gente fizer o teste, né, de sangue lá e ver que a gente tem os bastonetes de Auer, é certeza que é uma leucemia mieloide aguda, tá? Porque é muito característica dessa doença. Bom, aí a gente tem a peteca aqui, né, que são essas manchas vermelhas assim, né, de hemorragias, e a equimose, né? A equimose ela é assim, é diferente de um hematoma, tá? A equimose é diferente de um hematoma, porque a equimose ela é menos grave, o hematoma ele já tem uma questão mais tissular, né? A questão tissular já está mais modificada, a gente já tem mais como que relevo, né? E na equimose não. Tá? E a peteca ela é em pequenas quantidades assim. Bom, o diagnóstico do laboratório a gente vai ver se é uma leucemia aguda, primeiro, ou se é uma leucemia crônica. E como a gente faz isso, que nem eu falei, a gente vai ver a medula óssea e a corrente sanguínea. Se a medula óssea tiver mais de 20% de mieloblastos, né, ou de blastos de forma geral, a gente tem uma leucemia. Aí a gente vai ver, a gente vai ter que diferenciar se é uma mieloide ou linfóide aguda, tá? E aí, a gente vai ver também a corrente sanguínea. Se a corrente sanguínea tiver mais de 5% de blastos na corrente sanguínea, a gente pensa também em uma leucemia, né, aguda também. E além disso,
A gente vai fazer análise do imunofenótipo, né, e análise microscópica para diferenciar se vai ser uma leucemia mieloide aguda ou se vai ser uma leucemia linfóide aguda, ou mieloblástica ou linfoblástica. Tá? A gente vai ter que diferenciar elas duas, que não falei, os dois jeitos de diferenciar é por imunofenótipo e análise microscópica. Tá? O tratamento da leucemia mieloide aguda vai ser por quimioterapia ou transplante. Isso vai depender muito da idade e do perfil do paciente. Agora falando da leucemia linfóide aguda, ela é associada mais a crianças, tá? Que eu falei, a mieloide aguda, ela é muito mais em adultos, né, e idosos. E aí, além disso, a leucemia linfóide aguda, ela pode ser uma leucemia linfóide aguda tipo B, né, que vai ser dos progenitores das células B, dos linfócitos T, ou uma leucemia linfóide aguda do tipo T, né, que vai ser dos progenitores dos linfócitos T. Aí a gente tem o diagnóstico, né, que vai ser também a mesma coisa. Teste de imunofenótipos, né, e pela citologia, que vai ser pela microscopia. A gente vai ver se vai ser uma leucemia linfóide ou mieloide. E aí dentro dessa também a gente consegue diferenciar se vai ser uma LLA, uma leucemia linfóide aguda de tipo B, ou uma LLA de tipo T, né. E aí qual vai ser o quadro clínico? Leucocitose também, porque a gente pode ter a produção dos linfócitos, né, linfócitos não efetivos, né. A gente pode ter hepatoesplenomegalia, linfonodomegalia, que vai ser o hepatoesplenomegalia aumento do fígado e do baço. Linfonodomegalia vai ser o aumento dos linfonodos. A gente pode ter um aumento de DHL, que é a desidrogenase lática, né? Dores no corpo. E a LLA, a leucemia linfóide aguda, ela tem uma relação com o sistema nervoso central e com os testículos, tá? Então, essa é uma das características que diferenciam também a LLA da LMA. Bom, quais são os fatores de prognósticos, então? A LLA-B, ela é a mais comum, tá? E ela, normalmente, ela está relacionada com um bom prognóstico, tá? Se a gente diagnosticar entre 1 a 9 anos de idade, tá? Então, se tiver uma LLA-B e tiver um paciente que tenha menos que 9 anos de idade, a gente pode pensar em um bom prognóstico. Porém, o LLAT, ele é mais perigoso e pessoas que são diagnosticadas com mais que 9 anos tendem a ter um mau prognóstico, tá? E é isso. Falei um pouco da LLA, né, e LMA, que é a leucemia linfóide aguda, né, e a leucemia mieloide aguda. Vou fazer vídeo das leucemias. Pretendo fazer um vídeo das leucemias crônicas posteriormente, tá? Mas por enquanto é isso.